Existem duas grandes mentiras propagadas no Brasil a respeito dos quadrinhos que vale a pena a gente discutir aqui. A primeira é que trata-se de uma mídia voltada para o público infantil e infanto-juvenil. Só pensa isso quem é ignorante em relação às histórias em quadrinhos. Hoje a gente vive uma profusão de variedade de títulos e editoras lançando material aqui no Brasil e que vão desde HQs infanto-juvenis e infantis até quadrinhos que falam sobre política, sobre questões da vida, sobre questões existenciais, sobre guerras, sobre, cara, os mais variados gêneros. Policial, terror, horror, suspense, tem de tudo. E muito, a grande maioria desses quadrinhos voltado para o público adulto. E para quem lê quadrinho já, para quem já é convertido, existe muito essa coisa de grande parte do público brasileiro de quadrinhos transmitir a impressão, e tenho quase certeza que é isso mesmo, de que só se interessa por histórias de super-heróis, por Marvel e DC. Grande parte desse público acaba não consumindo a variedade de títulos que chega todos os meses às bancas, trazidos por editoras como Comic Zone, como Cast Comics, como Mitos, como Pipoca Nanquim, Nemo, Conrad e outras editoras que estão fazendo um trabalho excelente. Um exemplo perfeito é Somna, novo lançamento da Comic Zone. Este quadrinho aqui que tem essa capa linda e que chegou agora no final de janeiro, início de fevereiro. Acho que chegou em fevereiro aqui nas bancas e nas lojas online brasileiras. Somna é um quadrinho que foi escrito e ilustrado por uma dupla de artistas, a Beck Clunan e a Tula Lotay. Beck Clunan, mais conhecida, foi a primeira mulher a desenhar o Batman e tal. Tem uma carreira mais longa, já tem títulos publicados aqui no Brasil. Enquanto a Tula Lotay, pelo que eu sei, uma autora inédita ainda aqui no Brasil. Além de tudo, este é o primeiro quadrinho da editora Distillery a ser publicado no Brasil. A Distillery é uma espécie de nova Image, onde os autores, os criadores, têm controle total sobre as obras e, mais do que isso, recebem o valor a respeito das suas obras, ao contrário do que acontece na Marvel e na DC, que essas editoras ficam com a maior parte das receitas que vem, né? Somna é um quadrinho muito bom, que apresenta uma estética, uma arte de encher os olhos e um tema que merece ser discutido, porque é o seguinte: aqui nós temos a história de uma garota, a Ingrid, que ela é esposa do principal inquisidor da pequena vila que ela vive na Nova Inglaterra, na Inglaterra lá da Idade Média, e o marido dela, o Roland, ele é o cara que investiga os casos de bruxaria nessa pequena vila, que vive um cotidiano marcado por muita fé, uma cegueira cega, assim, na fé, um radicalismo religioso e também um puritanismo onipresente. Então tudo que foge do comum, notadamente todo comportamento feminino que não se adequa, que não está de acordo com esse puritanismo e essa fé exacerbada, é logo classificado de forma ignorante como sendo um comportamento causado por entidades do mal. O diabo tomou conta e ela é uma bruxa. Então, a Beck Clunan e a Tula Lotay usam esse contexto para falar sobre sexualidade feminina. A Ingrid é uma garota cujo casamento com o Roland está, digamos, não está nos seus momentos mais quentes, ele muito focado no trabalho, ela muito em casa, e ela começa a ter sonhos eróticos com uma figura que começa a habitar estes sonhos, uma figura sombria que vai tomando conta das noites da Ingrid, e isso vai crescendo até ela não conseguir mais identificar se ela está o que é realidade, o que é sonho, o que é a vida desperta e o que é a vida onírica dos sonhos. Isso é exemplificado de maneira exemplar, porque a Beck Clunan, ela desenha as passagens onde a Ingrid está acordada e tem essa arte bem contrastada e um estilo de desenho bem legal, enquanto a Tula Lotay, eu não conhecia essa artista e eu fiquei maravilhado com ela,
ela desenha a parte onírica, a parte dos sonhos, com um estilo de ilustração bem diferente do que a Becky Cloonan. E isso é proposital, porque tem uma quebra ali entre, digamos, a dureza e a parte mais rude da vida desperta e os sonhos e a parte mais prazerosa da vida enquanto ela está adormecida, tá? O quadrinho é um quadrinho que tem um forte apelo erótico, mas tem principalmente uma forte crítica a esse controle que as pessoas, e principalmente as sociedades patriarcais, como é o caso aqui, e que ainda acontece hoje em dia, tá? Tem sobre, ou se acha no direito de ter, sobre o direito de desejo que as mulheres têm e que é absolutamente normal e absolutamente igual ao que nós, homens, temos. Ainda hoje, por exemplo, esse quadrinho se passa mais de 300 anos no passado, mas ainda hoje a gente encontra em parcelas da sociedade pessoas que julgam uma mulher que expressa o seu desejo sexual, a sua vontade, por exemplo, de transar, enquanto aqui isso está nesse contexto das caças às bruxas. É inacreditável que em pleno 2025 a gente ainda tenha essa onda de puritanismo muito levada, né, pela religião, pelo conservadorismo e tal. E não confunda, tá? Tem uma diferença entre, vamos usar as palavras corretas aqui, todo mundo tem desejo sexual. Isso é absolutamente normal e é algo natural. Então não confunda esse desejo, essa vontade de fazer sexo com uma que é muito fácil, né? Tem um limite ali, uma fronteira ali, mas muita gente conservadora confunde isso com algo de uma libertinagem extrema. Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso dos gays, por exemplo. Tem gente que não pode encontrar um gay na frente porque acha aquilo um absurdo, quando a pessoa só está mostrando o seu amor. E isso diz muito mais sobre quem reage de maneira negativa, tanto em relação aos homossexuais quanto em relação a esse desejo feminino. Diz muito mais sobre quem reage do que quem tem esse comportamento, entendeu? Se você não consegue ver um gay na sua frente porque você fica ofendido, isso talvez seja porque você sinta vontade de viver aquilo também e esteja reprimindo os seus sentimentos, entendeu? Então o que a gente tem em Somna aqui é um quadrinho muito, muito, muito legal, que apesar de falar, de partir desse contexto da Idade Média, da caça às bruxas, que foi um absurdo, um dos maiores fanatismos, um dos maiores massacres que a Igreja Católica fez, defendida pela sua fé, amparada pela sua fé, a gente pode colocar assim. Apesar desse quadrinho ter esse contexto de 300 anos atrás, da Idade Média, ele traz elementos contemporâneos e que são muito importantes para a gente conversar sobre isso. Fala sobre o controle do corpo, a autonomia dos desejos que você sente, a independência feminina, que é algo absolutamente normal, e a gente discutir isso mais uma vez em pleno 2025 é um absurdo. Então é um lançamento ótimo da Comic Zone, ótimo, que vem nessa edição em formato grande, formato grandão, formato europeu. Aqui atrás os textos, aqui a lombada, como todo quadrinho da Comic Zone, é uma peça física muito bonita, aqui com as guardas, e o material teve tradução do Érico Assis, que é um dos grandes tradutores do mercado brasileiro, e como eu disse, esteticamente ele é belíssimo. Aqui uma arte da Becky Cloonan, vamos achar outra aqui, da Tula Lotei, para mostrar para vocês. Olha que legal, olha se não é sensacional. Então é um quadrinho que eu recomendo bastante, tanto pela questão abordada aqui na parte da história, na parte textual, quanto na questão da arte. Em relação à arte, ele é magistral, e em relação ao que é abordado aqui na trama, é um quadrinho que faz pensar e que traz um tema muito importante, ainda relevante pra gente. Apesar de se passar, como eu disse, na Idade Média, a gente continua discutindo, né, o prazer feminino, o direito ao prazer feminino em pleno 2025. Grande lançamento da Comic Zone, primeiro quadrinho da Distillery, como eu comentei, publicado aqui no Brasil, que venham mais títulos, tá? Bola dentro, golaço da Comic Zone, esteticamente magistral e liricamente muito, muito necessário. Esse quadrinho me deixou pensando, estou pensando sobre ele ainda. Comenta aí o que achou de
fala sobre esse quadrinho, fala sobre a Comic Zone, fala sobre essa questão dos desejos sexuais reprimidos e que são julgados pelos outros. Quem que diz que você tem o direito de julgar alguém, né? Para começo de conversa. Os comentários estão abertos e eu vou, como sempre, responder tudo que eu puder. Obrigado, dá like, manda para os grupos. E parabéns à Comic Zone por esse lançamento. Obrigado por enviar o material para cá. Até!